Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a toda a organização do Instituto do Café Filosófico. É uma honra imensa estar aqui. Sou uma fã do programa, acompanho há muitos anos. E quando veio o convite, eu pensei, yes, é minha vez agora. Eu que também queria agradecer a organização do Antônio, a curadoria do Antônio, e todo esse diálogo que a gente já vem fazendo há algum tempo sobre o debate da China no Brasil. E agradecer também essa iniciativa, né, que é muito importante para o Brasil. Há muitos anos a gente vem falando que a gente não sabe nada sobre a China, a gente não sabe nada sobre o tal dragão chinês, né, que a gente sempre pensa que vai nos devorar, que vai ser a primeira economia mundial. Quem é a China? Quais as pretensões desse país? A gente sabe muito pouco. E a gente vem dizendo que sabe muito pouco há muito tempo. Então, eu fico também muito feliz com essa possibilidade de levar hoje à noite, de fomentar esse debate hoje à noite, que a gente continua depois com as filmagens. Também não posso deixar de mencionar que nós temos uma escola aqui, com 80 adolescentes, a Escola Estadual Irmã Maria Nazarena Correia, com os professores Evelise e César Oliveira. Vocês poderiam levantar a mão, os estudantes poderiam levantar a mão. Ah, nossa, que incrível! Muito feliz. Espero que vocês gostem dessa noite, nossa viagem à China. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre mercadorias chinesas, que muitos de vocês aqui estão muito acostumados. Na verdade, tudo aqui, não tudo, mas uma boa parte do nosso mundo ao redor, da mesa, os objetos, há uma grande chance de que tenham sido produzidos na China. O nosso mundo se viu tomado pela China desde os anos 70 e 80, mas a gente não viu isso diretamente, isso não era muito claro. Quem começou que o antropólogo brasileiro Gustavo Lins Ribeiro chama de globalização popular, quem começou esse movimento da China e o Brasil muito antes de se falar em diplomacia, de cooperação internacional, de projeto Sul-Sul, então quem começou isso foi o povo, né? Foram os camelôs, os ambulantes, que iam até o Paraguai, que buscavam mercadorias chinesas, que faziam uma economia bilionária movimentar no país, imigrantes chineses que foram ao Paraguai e conectaram os dois lados opostos desse planeta numa economia global, dinâmica, orgânica e que funcionou por muitas décadas. Eu vou falar hoje um pouco dessa economia informal, de como então o Brasil e a China foram unidos por essas mercadorias. Muitos de vocês ou têm uma mercadoria falsificada, ali um Nike, um boné falsificado, ou conhece alguém que tem. Então, como que esse mundo chega até o Brasil? Como que essas mercadorias foram feitas na China? Como que chegavam no Paraguai? Como que chegam em São Paulo? E como que chegam nas nossas casas, no nosso dia a dia? Esse universo das mercadorias baratas e também das mercadorias falsificadas. Mas também quero pensar um pouco sobre o Brasil. Então, estou falando que o Brasil e a China se uniram via mercado informal lá pelos anos final dos anos 70, início dos anos 80. E depois, posteriormente, o que acontece é que a China vai ter um modelo de desenvolvimento, que vai ser, continuamos ou não investindo em ser um país rico a partir de mercadorias baratas. O que a China fez para sair desse modelo? Será que a China saiu desse modelo? Será que a China avançou desse modelo? E o Brasil, o que fez? Qual o modelo de desenvolvimento brasileiro? Então, a primeira parte da minha fala, eu vou contar um pouco sobre essas minhas andanças no meio da muamba, e aí depois disso eu vou concentrar a segunda parte para apresentar um pouco da China contemporânea hoje para vocês. Essa China que a gente conhece muito pouco, de uma China extremamente contemporânea, moderna, dinâmica, porque a gente ainda tem um estereótipo, né, do chinês, da pirataria, da mercadoria que não funciona, enquanto a China hoje é um país que produz, já é o número 1 em registros de patentes no mundo, né? A China é uma grande potência da inovação, da inteligência artificial, e a gente ainda tem aquela imagem da China produzindo Made in China, né? Que no Brasil foi adaptado para o Made in Paraguai. Então, a minha fala vai ser essa. Eu vou começar
contando uma pequena história para vocês, que eu acho que é a história que resume o que eu quero falar sobre o Brasil e sobre a China. Eu fiz trabalho de campo nesse circuito da Moamba, da pirataria, por 10 anos, de 99 a 2007. E aí, durante esse período, eu passei 5 anos trabalhando num camelódromo, porque eu sou antropóloga. E os antropólogos fazem etnografia. E nós, etnógrafos, a gente tem que viver a realidade do que a gente estuda. Então, para isso, eu passei 5 anos num camelódromo, indo diariamente, muitas vezes trabalhando no camelódromo. Comecei também a viajar com sacoleiros por Paraguai nas excursões em busca de mercadorias. E o que aconteceu foi que eu me acostumei a fugir da polícia, né? Por muitos anos eu via um policial se aproximando e alguém dizia, olha o rapa, e a gente saia correndo, né? Que é assim que funcionou. E eu acostumei meu corpo de pesquisadora a ver a polícia e ficar com medo. Quando eu comecei a viajar com sacoleiros, posteriormente, era mais tenso ainda, porque tinha polícia nas estradas. Então, a gente via a polícia, era certo. A Rosana estava lá na delegacia, carregando a muamba junto com os sacoleiros. Então, foram muitos anos desse tipo de fazer pesquisa. O que aconteceu, depois de muitos anos nessa dinâmica, aprendendo a correr da polícia, eu vou para a China. E eu penso, bom, onde é que eu vou estudar na China? O que eu vou estudar para compreender como essas mercadorias são feitas? E aí eu decidi, então, ir para um grande camelódromo chinês que vendia falsificação. Nem era como os nossos camelódromos daqui, que tem uma ou outra coisa mais escondida. Não, era falsificação generalizada. E aí eu, conversando com as vendedoras, nisso começa a vir a polícia, e eu saio correndo e começo a gritar, a polícia está vindo. E aí ela diz assim, que nada, tá tudo bem. E chegou, abraçou o policial e disse, quer um presentinho? Daí eu nunca me esqueço, né? Não, aqui na China tá tudo bem, isso faz parte da nossa dinâmica. Aí por que eu estou contando essa história que eu acho tão significativa? Porque, na verdade, ela resume o próprio argumento do meu livro, né? Desse meu último livro, que tem em português, chamado Made in China, também tem em inglês, chama Counterfeit Itineraries, e que é um pouco o resumo do argumento, né? De como que o Brasil e a China enxergam esse mercado de produção de mercadorias baratas. Então, mas isso diz muito sobre concepções filosóficas, sobre concepções culturais, sobre capacidade econômica, capacidade de barganha política, sobre trajetórias históricas diferenciadas que fez com que a China, por muitos anos, sustentasse esse modelo de produção de mercadorias baratas, de informalidade e muitas vezes de ilegalidade, sempre ali naquela linha tênue da informalidade e da ilegalidade, dizendo, não, esse é o nosso modelo de desenvolvimento e nós vamos bancar isso frente às organizações. O que o Brasil fez ao longo de toda a sua trajetória? Coibir e botar a polícia em cima dos vendedores ambulantes. Em cima da sua economia informal, em cima de uma grande potência criativa de trabalhadores. É esse o modus operandi do Brasil há décadas. Na verdade, eu tenho uma longa pesquisa que mostra que, na verdade, esse modus operandi ele é de séculos, né? Ele vem desde a abolição da escravatura. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que, de um lado, eu corria da polícia, por que isso? Porque nós temos um Estado no Brasil que enxerga a informalidade, a economia informal, como algo que está fora da economia, como algo que não dá dinheiro, como o Brasil que deu errado. E na China nós tivemos um grande investimento do Estado dizendo, esse povo que está trabalhando aqui, faz parte da nossa construção de Estado, faz parte da nossa construção de noção de nação, e a gente vai bancar esse modelo. Então, o que é exatamente essa rota que eu estava falando? Vou explicar mais ou menos, porque tem muitos jovens aqui, não é da minha geração, que tudo passava pelo Paraguai. Não sei se para vocês, jovens, faz tanto sentido essa ideia do Paraguai. Mas para nós, numa geração que viveu os anos 80, quando a gente via uma mercadoria que se mexia, um brinquedinho, falava, uau, isso é coisa de gente muito rica. Porque essas coisas não tinham no Brasil, né? As pessoas tinham que ir para Miami para buscar produtos manufaturados.
Isso entra no Brasil nos anos 80 via Paraguai. E entrava também o primeiro videocassete, que essa geração nem sabe o que é, o videocassete. Quem não teve o primeiro videocassete, né, de camelódromo? Muitos de nós tivemos. Então, toda uma geração de produtos que era muito caro ao cidadão comum passa a ser popularizado via Paraguai. E aí mesmo quem é muito jovem sabe, né, deve se lembrar dessa imagem das pessoas com sacolas correndo a Ponte da Amizade para entrar com as mercadorias no Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse mercado, a gente pode chamar de globalização popular, como eu falava, ou de globalização por baixo, esse mercado movimentava uma economia de 2 bilhões por ano. E já chegou a ser, em determinado momento, 50% do PIB do Paraguai, ou seja, era muito importante. Então, como é que isso ocorre? Vamos pensar um pouco mais para trás, pensar um pouco mais para a China. A China, ela passou por um período de grande destruição do seu território, de humilhação, chamado o século da humilhação, no século XIX, depois da Guerra do Ópio, que é uma guerra imperialista que destrói a China, devasta o território. A China vai entrar num momento de polarização muito forte, polarização política muito forte, e por muito tempo vai ter o seu orgulho nacional ferido. Mas antes de entrar, por que a Guerra do Ópio é tão importante? Porque a Guerra do Ópio é um momento onde a China tem uma das maiores economias do mundo, controlados pelos portos de Cantão, né, da província de Guangdong. E aquela região é considerada pelos especialistas, em termos topográficos, hidrográficos, a região mais perfeita do mundo para exportação. Então, isso no século XIX, a China já bombava a economia mundial voltada para a exportação, porque ela tem uma riqueza natural perfeita no sul, nos seus mares do sul, as suas artérias marítimas perfeitas para a exportação. Então, mas o país então vai ser devastado depois da Guerra do Ópio, vai passar por 50 anos de guerras internas, polarização, até que vem a Revolução de Mao, que vai unificar o país e que vai, de alguma maneira, vai reforçar novamente o nacionalismo chinês, que estava muito ferido, muito destroçado depois desses anos de humilhação e de invasão do território. Então, quando acontece a abertura econômica, tem toda uma discussão que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui, mas se Deng Xiaoping continuou o maoísmo, a Revolução de Mao, ou se ele quebrou totalmente. Posso dizer com muita tranquilidade para vocês que nos maiores circuitos especialistas de sinólogos não há um debate claro, porque depende de posições políticas. Mas o que acontece é que quando Mao Tse-tung morre, ele vai ter um período ali de 2 anos de transição, então Xiaoping assume, e no final de 1978, ele vai assumir o comando da China e vai implementar, primeiramente, as chamadas 4 modernizações. Um programa de modernização e abertura da China. Um programa gradual que hoje chega praticamente a praticamente todo o território. É claro que a China tem províncias mais abertas e mais fechadas, mas a China hoje está muito mais aberta. E o que Deng Xiaoping fez? Tem uma viagem que ele faz ao sul da China, que é uma viagem... o foco já era o sul, teve uma capacidade de visão muito grande. Ele conseguiu ver que aquilo que a China tinha no século XIX, aquela potência marítima, tinha que ser resgatado para que a China voltasse a ser um país de exportador. E aí começa a copiar um modelo que, na verdade, é um modelo que já passou a Alemanha, que já tinha passado o Japão e os chamados tigres asiáticos, né, que foram modelos baseados em produção intensiva de mercadoria barata, mercadoria vagabunda mesmo. Você faz com plástico, a toque de caixa, com mão de obra intensiva, exploração de mão de obra, e conforme você vai enriquecendo e fazendo a economia girar, você desenvolve e vai dando um upgrade, né? Vai melhorando a qualidade dos produtos. Tanto que hoje, tanto o Japão, tanto a Alemanha tem alguns dos produtos tecnológicos mais sofisticados do mundo. A China investiu nesse modelo, olhando principalmente para Taiwan, e abre a sua província, principalmente de Guangdong, abre Shenzhen. Shenzhen, em 1979, era um vilarejo de 2.000 pessoas. Hoje, Shenzhen faz parte do maior complexo urbano da história da humanidade. São 50 milhões de pessoas vivendo num aglomerado
de cidades, né, chamado grande conglomerado de cidades, e maior densidade demográfica. Eu tenho que conferir esse dado se é exatamente a maior, mas eu tenho quase certeza, era pelo menos, que ainda é a maior densidade demográfica da humanidade, né, nesse momento. Então, a China passou a investir muito na industrialização do Sul, começou a valorizar a produção de mercadorias baratas, fazendo cópias e olhando muito para a sua vizinha Taiwan, recuperando os laços com Taiwan. E por que Taiwan vai ter um papel tão estratégico? Não é da geração dos 80 estudantes aqui, mas quem é da geração dos anos 70 e 80 sabe que quando a gente comprava aquelas mercadorias baratas, aqueles brinquedos que caminhavam, tipo esses Papai Noéis eletrônicos, sabe, que caminham. E a gente olhava para trás, estava escrito Made in Taiwan, porque Taiwan foi o primeiro país que desenvolveu esse modelo de industrialização. E aí a China se abre nos anos 90, mais ou menos, é o ápice da abertura econômica da China, a partir de 92. Vai focar muito no modelo de Taiwan. E aí, o que os chineses foram fazer no Paraguai? Essa é a grande questão. Bom, aí a gente tem que entender que o Paraguai é um dos únicos países do mundo que reconhece o Taiwan como um país soberano, que não reconhece Taiwan como parte da China. Então, nos anos 70, quando Taiwan era a China de hoje, Taiwan era grande centro de produção de mercadorias baratas e bugigangas, e algumas cópias, ofereceu um acordo com o Paraguai, fizeram um acordo diplomático, né, em troca também de suporte financeiro. O Paraguai aceitou, abriu as portas de imigração. Então, com isso, foram milhares, dezenas de milhares de taiwaneses para a Ponte da Amizade. Nesse momento também já tinha a Ponte da Amizade aberta, a Ponte da Amizade que une Foz do Iguaçu à Cidade do Leste. Então, você vai ter um fluxo migratório de taiwaneses imenso que vão começar a exportar de Taiwan todo esse mundo de mercadorias baratas que vão começar. Os camelôs no Brasil começam a saber disso e começam a se transformar. Nisso, nos anos 80, a China copia o modelo de Taiwan. A China daí se abre, não é uma ilha pequena, é a China, nós estamos falando de um país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, produzindo a toque de caixa mercadorias, e aí as pessoas de Guangdong se juntam à comunidade taiwanesa no Paraguai. E aí você vai ter uma comunidade lá que já chegou a 30 mil pessoas, numa cidade muito pequena, como Cidade do Leste, importando muitas e muitas mercadorias da China. Roupas, tênis, bolsas, tudo que vocês podem imaginar, que eu chamo de muamba, de mercadoria, bugiganga, mercadoria barata, chaveirinho, coisinhas baratas. Então, o Paraguai já chegou a ser a segunda maior zona franca do mundo. Era um espaço gigantesco de circulação de mercadorias baratas e também, é claro, que tinha muita ilegalidade nesse circuito, né? Nos anos 90, o Brasil passa por uma crise, 50% da população está na economia informal e o Paraguai começou a bombar com uma ponte assim aberta, uma veia aberta, pronta para entrar mercadorias. O que todo mundo que está desempregado faz? Vai para o Paraguai e começa a buscar mercadorias. Então, é um momento de explosão dos camelódromos que vendem mercadorias eletrônicas, celular, capinha para celular, antigamente CDs. É todo esse universo que chega no Brasil via o Paraguai. Então, isso foi um circuito que movimentou uma economia, como eu já falei, gigantesca, estimada de 2 bilhões por ano, muitas famílias de imigrantes chineses, de camelôs do Brasil todo, constituíram suas famílias, suas redes, suas histórias econômicas nesse circuito. Essas mercadorias fizeram parte de muito do nosso cotidiano, ainda fazem, porque as mercadorias, muitas ainda vêm do Paraguai, embora a gente não se dê conta muito disso, né? E o que eu, Rosana, fiz para estudar esse mundo? Eu comecei a faculdade com 20 anos, e isso era 1999, e eu decidi que meu primeiro objeto, minha primeira pesquisa, eu queria estudar na época Sociologia do Trabalho, mas era para Antropologia, minha primeira pesquisa seria sobre
o camelódromo. Eu adorava o camelódromo, adoro os centros urbanos, adoro o centro de São Paulo, adoro o centro do Rio de Janeiro, adoro o centro de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre, como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque. Então, em Porto Alegre, eu decidi ir para o camelódromo, e aí a primeira vez que eu olhei, cheguei lá, era bastante jovem ainda, olhei para aquela mercadoria, era da Calvin Klein, que é uma marca ainda, eu acho que ainda é um pouco famosa. Eu olhei e falei, da onde vem isso, né? Daí eu olhei assim, Made in China. E isso, eu pensei assim, meu Deus, como é que chegou aqui nesse camelô essa mercadoria? E eu pensei assim, eu tive orientadores muito generosos que falaram, Rosana, você vai seguir a rota dessa mercadoria ao contrário. E eu passei 7 anos fazendo isso. Então, eu passei 5 anos no camelódromo, acompanhando as vendas, daí chegou um ponto que eu achei, não, já conhecia todos os policiais, todos os camelôs, todos os fiscais, todas as dinâmicas, já estava meio repetitivo. E aí decido começar a viajar com sacoleiros para o Paraguai. Daí é uma parte mais tensa da minha pesquisa, porque eu começo a encontrar o que a gente chama, no estudo da propriedade intelectual, né, que é de proteção às marcas, de proteção ao direito autoral, de enforcement, a grande momento de repressão à pirataria no Brasil. E eu começo a me aventurar nessas viagens com sacoleiros, que eram viagens de 3 dias, e que às vezes tinha que fugir da polícia, se esconder. Eram viagens assim que hoje eu não recomendo para os meus estudantes. Então, bem no auge da fiscalização, eu fui assaltada nos ônibus de ida, vocês devem saber, né? As pessoas que vão comprar mercadoria, por exemplo, em São Paulo, no Paraguai, muitas vezes são assaltadas porque os sacoleiros levam dinheiro, né? Levam muito dinheiro. Então, assim, eu passei por diversas coisas, que era um momento, que era um reflexo, fui para a delegacia várias vezes. E aí, por que eu estou contando isso, né? Porque isso reflete um momento que o Brasil começa a aceitar fortemente o discurso de propriedade intelectual chinês. Chinês não, ao contrário. Das grandes organizações internacionais. O discurso da Interpol, da Organização Mundial do Comércio, que vão começar da United Trade, da US United Representative, que é USTR, que é a Agência de Comércio do Exterior norte-americana, e que o Brasil, naquele momento, vai ser colocado numa lista que os americanos chamam lista de atenção. Então, o Brasil vira o foco, né? O Brasil, bem numa época que o Brasil está crescendo, os Estados Unidos está de olho no Brasil, quer controlar as fronteiras brasileiras, né? Tinha aí todo um boato que o Bin Laden estava escondido em Foz do Iguaçu. Então, era um ótimo momento para os Estados Unidos começar a querer controlar as fronteiras brasileiras. Então, o que vai acontecer é que os Estados Unidos vai colocar o Brasil numa lista de atenção e o Brasil vai entrar com um modelo de repressão muito forte, né? E que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero falar da repressão para comparar com o modelo chinês. Mas, então, eu começo a fazer a minha pesquisa nesse momento muito tenso, de muita violência policial, de muita repressão, e que isso vai, depois de passar 1 ano, 2 viajando com sacoleiros, eu decido, então, bom, agora também já cansei dessa pesquisa, quero mais. Aí eu moro no Paraguai, na fronteira Brasil-Paraguai, para estudar a comunidade chinesa. E aí é que eu já estava, naquela época, começando meus estudos de chinês, e aí eu fiquei 1 ano acompanhando a comunidade chinesa, mas a comunidade chinesa, naquele momento, de 20 mil pessoas, já era quase 5, porque era bem no auge da fiscalização, que eu vou explicar daqui um pouquinho o que era essa fiscalização. Aí eu termino meu trabalho de campo em Foz do Iguaçu lá em 2006 e vou completamente louca, sem contato nenhum, me mudo para a China, sabendo eu vou chegar na China e vou começar a bater nas portas das fábricas. Assim, algo, de novo, que eu jamais recomendaria para os meus estudantes. E aí o meu orientador perguntava, Rosana, você tem certeza que sabe para onde está indo? Tenho. Enfim, tive muita sorte e, claro, muita perseverança. Cheguei lá e estudava chinês, brinco 24 horas por dia, mas 12 horas por dia. E a minha professora de chinês, ela era filha de um general. E o general era amigo da polícia. E a polícia, lembrem da polícia que eu contei da anedota? A polícia era amiga dos comerciantes que faziam as falsificações.
Então, a partir dela, eu começo a fazer um trabalho na China que eu chamo de Quanxi Ganbei. Ganbei é Ganbei. Hoje a gente vai fazer depois juntos. Que é brinde, né? Então, eu começo a fazer Quanxi, quer dizer relacionamento. É esse momento que a gente tá junto, bebendo, trocando ideias. Então, a minha etnografia na China não foi correndo da polícia, foi com a polícia. E com os comerciantes, sempre tirando foto. E às vezes eles se trocavam presentes. Oh, ai, abre lá, me ajuda lá com a fábrica. Me dá uma mãozinha e dava um vinho caro pro policial. E o policial, e eu pensei assim, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. E daí o policial falou assim, Ana, tira uma foto nossa com um presente. Era outra dinâmica. E isso é fundamental, na verdade, fundamental. Porque depois eu vou falar para onde a China chegou, para essa aliança entre Estado, elite, empreendedorismo e informalidade, como que a China via isso no seu modelo de desenvolvimento. Mas foi uma etnografia entre spas, karaokês com policial, em banquetes, foi muito diferente. É claro, também visitei muitas fábricas, fiquei em fábricas, dormi em fábricas, fiz um brinquedinho, ajudei a construir um brinquedinho. Quem sabe, né, esse brinquedinho veio para o Brasil. E esse foi meu trabalho na China. E isso acabou em 2007. Depois eu continuei a pesquisa até 2014 por outros motivos, mas que não convém expressar aqui. Mas feita a pesquisa, eu começo a escrever minha tese e começo a ver, meu Deus, meu objeto de pesquisa não existe mais. Quando eu começo a escrever minha tese, em 2007, 2008, Paraguai já praticamente não existia, já não tinha mais aquela importância que tinha no passado. O Paraguai já é um local que já tinha sido construída uma nova aduana, em 2006, que foi inaugurada, e não tinha mais como os camelôs passarem por ali. E aí os camelôs do Brasil todo começam a ir para São Paulo, para a Feira da Madrugada, para 25 de março. Tem muitos trabalhos muito belíssimos sobre isso, que depois eu posso recomendar, etnografias muito bonitas escritas sobre esses mercados em São Paulo. E aí, o que aconteceu? Na verdade, quando eu escrevo depois o meu livro, o grande argumento que eu tento tratar é um pouco mostrar como que o Brasil e a China reagiram diferentemente porque eu chamei do grande repressão à pirataria no mundo. A repressão, vocês devem lembrar esse momento, mesmo quem não estuda o tema, muitos de vocês devem lembrar quando vocês iam assistir um filme, passava uma propaganda. E que dizia que, sei lá, o seu CD, se você botasse um CD pirata ali, o seu aparelho ia explodir. Ou aquela do troco por bala, vocês lembram que tinha um camelô que vendia CDs piratas, daí alguém chega lá e ele pergunta, o camelô pergunta, posso te dar o troco em bala? E daí ele dá um monte de bala de arma de fogo em troco, né? E daí termina, pirataria é o crime organizado. E aí, então, esse é um momento de muito incentivo, de muito investimento nacional brasileiro massivo. O governo brasileiro vai investir tudo, porque como o Brasil entrou numa lista prioritária, ele perdia acordos internacionais. Então, o Brasil tinha que sair, e o Brasil estava prestes a sediar a Copa, as Olimpíadas, o Brasil era um país emergente, o Brasil tinha que seguir aquele padrão. E o Brasil começa, como é que o Brasil vai resolver isso? Né? O Brasil vai resolver isso a partir da maneira como sempre resolveu, tratando os grupos mais pobres, marginalizando os grupos mais pobres e querendo retirá-los dos centros urbanos. Né? Tem uma antropóloga, Eunice Duran, e, na verdade, todo o pensamento sociológico também vai falar sobre isso, teoria do pensamento brasileiro, sociológico, clássica, vai mostrar que, historicamente, o Brasil se constitui a partir de dois Brasis. Né, uma ideia de dois Brasis. Um é o branco, civilizado, europeu, aquele que sempre quis que as cidades, que os centros tivessem cafés europeus, para que as pessoas circulassem como se estivessem na Europa. E um Brasil que é o Brasil real, das pessoas comuns, das pessoas que não têm emprego, né, das pessoas que estão se virando. Mas esse Brasil, entre aspas, que se vê como civilizado e que vê esse Brasil marginalizado, aí cria o termo marginalização, marginalidade, vem daí, né? Como que todo esse contingente de imigrantes internos, depois de escravos libertos, né? Todo esse contingente que vai ocupar as ruas e que começa a fazer biscate, começa a vender quitutes na rua, todo esse contingente vai ser fortemente perseguido. Historicamente, se vocês fazem pesquisas de qualquer história urbana
de São Paulo, de Rio, das grandes cidades brasileiras, Belo Horizonte, a tentativa de tirar os camelôs da rua é desde o século XIX, desde o século XVIII, na verdade, em Porto Alegre constantemente. É um sonho das elites que, como os centros da cidade, isso é até uma coisa meio engraçada, como os centros da cidade têm um pouco de arquitetura europeia, né, porque são aqueles prédios antigos, as elites, de alguma maneira, sempre ficaram ressentidas, né, de que nunca conseguiram ter aquele mundo dos cafés europeus que sempre quis, né, mas elas vivem no Brasil, né, e o Brasil é isso, é um Brasil colorido, literalmente colorido, das mercadorias, das muambas. É um Brasil multicultural, mas as elites governantes, né, tanto comerciantes, associações de lojistas, do comércio, da indústria, que governaram parte do Brasil, que sempre fizeram lobby com o governo, e os governantes sempre fizeram parte de uma elite branca que não se vê nesse Brasil múltiplo, né? Que sempre quiseram botar os pobres cada vez para mais longe porque eu não quero ver. Sempre viu isso como o Brasil que não deu certo. Isso é fundamental porque a China tem uma maneira oposta de enxergar. A China tem uma maneira mais compreensiva de ver a sua própria população. Então a China sempre, de alguma maneira, ignorou, humilhou, botou a polícia. Então, depois desse momento, né, do que a gente chama enforcement, do global enforcement, da grande repressão, o Brasil vai botar a polícia mesmo, né? Sempre aquela cena, né? Olha o rap e as pessoas fugindo, sempre foi parte do Brasil. Mas o que vai acontecer posteriormente é que o Brasil, de fato, vai colocar muito mais polícia e vai ser muito mais violenta a repressão durante os anos 2003 até as Olimpíadas, que era para inglês ver, né? Para mostrar o Brasil que se queria mostrar, não o Brasil real. E isso chegou a períodos, inclusive, até de desumanização, né? De chegar a polícia, tem um caso de um policial que chega e dá um tiro na cabeça de um vendedor. Esse caso nunca foi totalmente apurado. É sempre tratado como marginalidade, ou seja, se eu não vejo isso como parte do Brasil, de uma economia que é vibrante, que faz a roda da economia girar, se eu vejo isso como Brasil subdesenvolvido, atrasado, e o meu Brasil do shopping center como Brasil desenvolvido, é muito mais fácil desumanizar esse que eu não reconheço como parte da economia fundamental brasileira, né? Que, na verdade, a economia informal é o que salva historicamente o Brasil das suas crises, né? Nós estamos vivendo uma outra crise, a quarta grande crise brasileira, e quem segurou o Brasil são 200 mil novos camelôs foram para a rua no ano passado. Foram 200 mil pessoas como novos ambulantes no ano passado. Bom, o resultado, e agora eu vou me dedicar só à China, o resultado no Brasil é número de camelôs com repressão, quanto mais repressão, mais camelô tem. Construir novos camelódromos, eu acompanhei um camelódromo muito de perto, não coibiu a pirataria, ao contrário, porque as pessoas que fizeram a política não conheciam muito bem, elas só tinham que fazer um bom relatório para mostrar para Washington. Olha, nós estamos botando muito dinheiro e muita polícia destruindo CDs. Sabe aquela imagem de destruir CDs com trator? E aí essa imagem mandava para Washington, nós estamos fazendo muitos esforços. A verdade é que faziam grandes espetáculos, né? E não resolvia a base, que é o problema do emprego no Brasil. Então, o que o Brasil fez? Os camelôs do Brasil todo começaram a ir para a 25 de março, em São Paulo. Lá tem pirataria. No Paraguai tinha uma outra coisa. O Paraguai era um lugar, um hub, né? Um cluster de mercadorias mais corriqueiras, mais do que necessariamente um local de falsificações, como se imaginava. Mas então o Brasil conseguiu fazer esse grande espetáculo da repressão e saiu da lista prioritária norte-americana em 2007. E aí o Brasil simplesmente deixa a questão da economia informal e não passa mais a lidar isso como uma grande questão pública. Nem mesmo nas eleições municipais a gente vê isso ser tão crucial, né? Mas qual é o resultado disso? A repressão é extremamente cara. Ela nunca resolveu o problema da informalidade, ela nunca resolveu o problema nem do contrabando, nem da pirataria, porque simplesmente as pessoas começaram a buscar mudar as rotas, esconder mais. O que a repressão, só a repressão faz, sem política pública de emprego, junto, faz é colocar as pessoas na maior ilegalidade. Ou seja, então se eu não posso ir para o Paraguai, o que os camelôs faziam? E buscavam rotas alternativas que arriscavam suas vidas para conseguir passar
na mercadoria. Então, é isso que uma política de repressão faz. Ela causa mais e mais ilegalidade. Né? Já ouvi isso de autoridades com quem discuti o tema, autoridades brasileiras, que eu não vou mencionar o nome, porque estamos gravando, mas de que em determinado momento o Brasil já tinha gasto, acreditava-se que o Brasil já tinha gasto mais em controle de pirataria, com a nova aduana, com toda a operação, que foi uma operação gigantesca. Se vocês veem as imagens, vocês não acreditam, conseguiram parar ônibus por ônibus que passava do Paraguai. E ele chega e diz, talvez nós já gastamos mais, nossos cálculos é que já gastamos mais investindo em repressão do que a gente perde em contrabando. Ou seja, foi uma operação não muito inteligente, mas que funcionou para fins de políticos e da política econômica com os Estados Unidos. O Brasil continua, desde então, sem um projeto de nação claro, definido. O Brasil continua sem um modelo de para onde vamos e o que fazemos com 50% da população. 50% da população que está na economia informal desde há pelo menos 150 anos. O Brasil não resolve e não tem um plano firme, sólido, que vai pensar como a China tem 10, 20, 30, 40 anos, como que a gente vai reduzindo a pobreza e a informalidade. Bom, agora eu entro na China, e da China, eu vou falar de como que a China optou. A China também, essa lista para prioridade e atenção, a China sempre teve, né? Porque a China sempre foi o país maior produtor de pirataria. Então, a China sempre teve nessa lista perigosa norte-americana. A China, já sendo a segunda maior economia do mundo, não se importou, né? Dava risada de estar quanto mais para a lista norte-americana, né? Não, mas claro, eu estou exagerando, né? Mas a China, por muito tempo, investiu no que a gente chama de uma concepção filosófica de propriedade intelectual, uma concepção nativa de propriedade intelectual, que é bastante complexa. A China, por muito tempo, quando ela começa a se abrir economicamente, com Deng Xiaoping lá, que a gente chama segunda rodada do desenvolvimento. Primeira rodada do desenvolvimento era Mao, a segunda é esse modelo de sobrevivência, de tirar as pessoas da miséria, de dar trabalho com condições precárias, mas dar trabalho, que eu chamo, com uma palavra que não existe, eu acho, né, sobreviventista, que é a etapa de sobrevivência, que é esse modelo que foi calculado por Deng Xiaoping de ser um modelo de 30 anos. E a China faz isso, ela coloca um limite que por 30 anos a gente vai fazer mercadoria barata, mas no século XXI a gente vai ser a maior potência do mundo de inovação. Que esse seria o terceiro modelo, a terceira grande era do modelo. E a China tem planejado esse momento de entrar na era da exportação há 30 anos. Aí quando eu chego na China, né, nesses banquetes, nos karaokês com os policiais, eu começo a perguntar, mas e a pirataria? E essas pessoas exploradas? Porque era isso, era criança trabalhando no domingo na fábrica, né? A China tem problemas seríssimos, e ainda tem problemas seríssimos trabalhistas, né? A China perde 70 mil dedos por ano em máquinas de fabris. Os casos registrados de pneumonia de trabalhar nas fábricas, porque eu simplesmente uma coisa um pouco Museu Nacional, né? Simplesmente não tinha que renovar algum aparelho anti-incêndio, e não há esse dinheiro, não há esse investimento privado, porque tem que ser a mercadoria mais barata possível, então negligenciam total a segurança dos trabalhadores. Então, a quantidade de pessoas que morrem queimadas na China é brutal. Eu posso passar depois esse dado para vocês, mas é centenas de milhares de pessoas. O número de pneumonia de pessoas que morrem nas linhas de produções é de milhões, só de registro, só na província de Guangdong. E isso porque as pessoas procuram o hospital, porque quem trabalha na China, nas fábricas, são imigrantes internos. Então, vocês imaginam que vem alguém do Nordeste, vai trabalhar em São Paulo, e essa pessoa se torna um imigrante ilegal e perde todos os direitos, o direito de usar o SUS, por exemplo. Então, os imigrantes chineses que trabalham em Guangdong, que não têm o chamado sistema de residência, eles acabam trabalhando na ilegalidade. Então, a gente não tem nem os registros de quantos dedos se perdem, de quantas pneumonias. Esses números são números por baixo, porque essas pessoas não acessam nem os hospitais para estar nesses registros. Então, a situação sempre foi muito crítica. Nunca foi, ai que lindo, a China tem um plano, sempre foi muito tenso. A China tem um plano, mas é à custa do sofrimento humano. Eu venho trabalhando há alguns anos na questão de direitos humanos, trabalhista, né, para pensar todo essa... É esse mesmo o modelo de desenvolvimento que a gente tem que investir,
É esse modelo mais industrialização para gerar. Eu sempre fui muito cética em relação a isso, porque sempre tive muita simpatia aos movimentos trabalhistas. Mas o que acontece é que nesse momento que eu estou fazendo entrevista nos banquetes, com as autoridades, eles sempre me diziam, não, Rosana, daqui 30 anos... Primeiro eu achava que eles não iam querer falar de pirataria, né? Iam ter vergonha. Não, a gente copia mesmo, é isso aí, porque é o modelo é a maneira como os países em desenvolvimento têm de crescer. A Alemanha fez isso, o Japão fez isso, nós estamos fazendo. A nossa lei de propriedade intelectual é diferente do Ocidente. Nós entendemos que propriedade intelectual é uma lei ocidental que serve para proteger os países ocidentais, mas sempre um discurso nacionalista muito forte. E aí eu ia entrevistar com os empregados das fábricas, eles falavam a mesma coisa. Não, está tudo bem, minha vida está muito melhor aqui, mesmo trabalhando domingo, eu mando dinheiro para minha família. E eu sempre pensava, de alguma maneira, naquela época, parecia um grande cinismo, né? Porque o que eu via? Elites, novas elites enriquecendo absurdamente, com carros mais caros do mercado, bebendo vinhos de $200, fumando um cigarro, que é o cigarro do mal, né? Porque é muito prestígio fumar alguns cigarros na China. Fumando a marca do cigarro de mal, que é um cigarro vermelho que você deixa assim na mesa, que cada carteira custa R$150, fumando muito, né? Esse esbanjamento de elites em spas, as suas esposas, né, trabalhando, porque o universo que eu trabalhava era um universo muito masculino. Suas esposas com marcas caríssimas, um mundo de luxo, enquanto as pessoas estavam sendo exploradas, morrendo, perdendo parte, sendo mutiladas nas fábricas. Então aquilo me soava como um grande cinismo. Ah, não, a gente sabe o que é bom para o povo, a gente sabe que isso vai dar certo, né? E aí, mas o discurso da China, das autoridades, e aí por isso que eu não corri da polícia, eu jantei com a polícia, sempre foi dizer, esse é o nosso caminho, nós sabemos para onde nós estamos indo, né? A gente tem um rumo, a gente daqui 30 anos vai superar essa fase do desenvolvimento e nós entraremos, então, numa fase de desenvolvimento de inovação. Isso tem muito a ver, né, também com uma questão e aí, filosófica de definição também de propriedade intelectual. A China vê historicamente a cópia como algo importante, como algo... Quem copia está fazendo um elogio. A cópia é algo que deve ser feita, uma noção que a gente chama de noção aberta de propriedade intelectual. Então, a China sempre viu o mundo das cópias como algo que tem que circular, conhecimento como coletivo, né? E a China defendeu isso, inclusive em organizações internacionais, dizendo o quanto era importante que os países ricos fossem solidários aos países em desenvolvimento e que, uma vez que os países em desenvolvimento fossem ricos, começava a colocar uma lei de propriedade intelectual mais rígida. Então, só para resumir essa parte, comparando o Brasil e a China, o que eu via no Brasil foi muita repressão e nenhum rumo. O que eu via na China, até então, nenhuma repressão, né? Muito pouca repressão, o que também não é bom, não é um elogio que eu estou fazendo à China, porque também não acho positivo que o não controle das fábricas fazia com que as pessoas morressem nas fábricas pelas condições, né, insalubres que viviam. Mas a China tinha um modelo oposto, que era não repressão, naquele momento, e de pensar e com um plano definido por 30 anos. E o que eu sempre achava que esses meus interlocutores de pesquisa estavam me enrolando, né? Dizendo, está enrolando a estrangeira, né? Dizendo, não, isso aqui é enquanto eu estou enriquecendo. Eu via claramente o crescimento da desigualdade na China. Aí, quando eu volto lá, eles até usavam a metáfora do gato preto e gato branco, que é uma metáfora antiga do Deng Xiaoping. Que eles diziam assim, o Deng Xiaoping uma vez disse sobre reformas no contexto de reformas do campo, que não importa se o gato é preto ou branco, desde que morda os gatos. Né? E aí os empresários todos me diziam isso nas entrevistas. Não importa se a economia branca legalizada é positiva, ninguém gosta do gato preto. Eu adoro gato preto, né? Mas, enfim, as pessoas... O gato preto não é tão bonitinho como o outro gato, mas ele é tão eficiente quanto, se referindo à economia ilegal. Mas aí, quando eu volto para a China, eu tenho ido para a China, tento ir anualmente, acompanhar, e quando eu tento me conectar com meus interlocutores de novo, eu chego nas fábricas, as condições das fábricas são completamente diferentes. A gente não encontra hoje na China aqueles mercados de falsificação. É impressionante o que um país mudou
em questão de 10 anos. É absolutamente um novo país. Quem já foi à China, e se alguém já foi à China, se alguém for de novo, vai ver que em 3 anos a China é um novo país. Pequim é irreconhecível. Em 10 anos se tornou uma cidade completamente diferente. Aqueles mercados de falsificação, agora sim tem muita repressão, porque a China passou os 30 anos, a China entrou no novo modelo que agora acabou a farra. Ninguém vai produzir cópia. Então a China lança 3 grandes programas, todos com planejamento, né? De 20, 30 anos, porque é um regime também único, do partido único, então eles conseguem manter um planejamento. A China, então, vai lançar um Quanton 2020, que é a província, que é para a província estar produzindo inovação em até 2020, isso ela lançou já faz 20 anos. Lançou o programa Made in China, está todo dia nos jornais chineses, esses programas. Made in China 2025, e já faz muito tempo, que é para ressignificar Made in China. Se a gente vê uma coisa assim, Made in China, a gente às vezes pensa, não é tão boa qualidade. Tanto que quando a gente vê um produto aí, um produto da Apple, né, está escrito desenhado na Califórnia, né, porque não está escrito Made in China, porque é produzido em Shenzhen, a cidade onde eu fazia trabalho de campo. Mas é porque as pessoas associam ainda o Made in China a alguma coisa ruim. A China criou esse programa de valorização das marcas, então ela dá subsídios para todas as empresas que queiram se formalizar e que queiram investir em inovação, pesquisa e tecnologia. Todo o foco da China hoje de desenvolvimento é no investimento em desenvolvimento de marcas. A China era um dos maiores produtos, em pouco tempo, um dos maiores consumidores de Apple do mundo, do celular, do iPhone. Hoje, a China usa a Huawei, a sua própria marca. Aquelas marcas desesperadas que os chineses, aquelas filas desesperadas que os chineses faziam na frente da Apple, já não é mais a mesma coisa, os chineses consomem os seus celulares. E aí que eu acho bem interessante, voltando à questão que eu falava da criatividade do povo. Porque a China entendeu que nesse mercado popular de informalização e de cópia, isso é uma questão bem importante, ali tinha muita criação, porque a China tem uma outra concepção de cópias, como eu falei antes, né? Uma concepção filosófica que a cópia ela não é só uma cópia. Quando você copia, você cria, né? O aprendizado todo se faz por cópia e você coloca uma coisa sua. Então a China criou os celulares mais criativos, copiando, chamado Shanjai. Shanjai é uma cópia muito vulgar e que os celulares na China que já correspondem 30% dos celulares chineses hoje são Shanjai. E muitos desses Shanjai se transformaram nas melhores marcas do mundo hoje, não do mundo, mas as melhores marcas chinesas, grandes marcas chinesas, e que são modelos hoje para o mundo todo em termos de criatividade, porque começava com uma cópia do iPhone, uma cópia meio torta, que a Shanjai é uma cópia bem vagabunda. E aí, daqui um pouco, então, os chineses acham melhor com o iPhone, porque ele foi adaptando um iPhone com a necessidade chinesa, e hoje a China, né, é um país... a China é o país que inventou, na dinastia Tang, lá pelos séculos 7, 8, o dinheiro. Foi a China que inventou o dinheiro de papel. A China é o primeiro país que eliminou o dinheiro. A gente não consegue mais usar dinheiro na China. Nem cartão de crédito. A China passou, né, do dinheiro para o celular do WeChat. Imagina vocês no Zap de vocês. O WeChat é o WhatsApp. E todo mundo paga com o seu código de barras do WhatsApp. Então, qualquer camelô na rua tem um códigozinho, e você vai lá, transfere o dinheiro de um WhatsApp para o outro. A China não usa mais dinheiro. O país que inventou o dinheiro não usa mais, né? Então, assim, a China, nos últimos anos, ela tem a Didi, né, que é a Uber chinesa, enfim, todas essas grandes indústrias, grandes empresas hoje do mundo, a China tem o controle, claro, e aí com muita repressão ainda, né, com muito controle do Estado chinês sobre tudo que é produzido, sobre tudo que é lançado. E nesse mundo, a China também criou algo que é pensar os novos sujeitos chineses, né? Quem são esses novos sujeitos chineses? Eu chamo isso em alguns artigos da era dos ismos. O que é essa era dos ismos? É a era do individualismo, que passa de um sistema coletivismo por um momento consumismo, né? A China passa por um momento, já é o segundo maior mercado consumidor do mundo, o segundo maior mercado consumidor de luxo do mundo,
provavelmente será o maior do mundo muito em breve. O consumo é algo muito importante na vida urbana chinesa. A China se urbaniza absurdamente, vai criar novos sujeitos com toda uma ideia ocidentalizada de romantismo também, por isso que eu falo os ismos, né? Que é todo esse pacote do individualismo que vem junto com a abertura econômica, com o liberalismo, que a gente chama na antropologia de um self-neoliberal. O que é isso? A literatura vem trabalhando como se os sujeitos chineses não é que eles se atiram para o mercado e passam a ser individualizados, individualistas e que só consomem e esqueceram a família. A literatura mais filosófica, antropológica, hoje sobre o tema, vem mostrando que a nossa capacidade como construção de sujeitos, ela é, na China, bipartida, ela é dividida em dois selves. Uma parte do meu eu, ela está com foco lá no partido. É o chamado parte do meu eu nacionalista. A outra parte do meu eu, porque o partido aceitou, o partido deixou, o partido permitiu essa pequena liberdade, se atira no mercado, no consumismo, nas festas, na liberdade, enfim, inclusive em liberdade de expressão. Isso, a literatura também mostra que o governo aceitou que isso acontecesse. O governo abriu uma brecha. Vocês podem consumir, porque chegou um momento que a China produzia tanto que se os chineses não consumissem a própria mercadoria, se continuasse com aquela ética maoísta, todo mundo vestido igual de verde oliva, não tinha como, porque tinha excedente de produção. Então, chega um momento que a China, o governo diz, consumam, consumir é bonito. Empreender é bonito. Empreender é a palavra mais importante na China hoje. E não é à toa, todo mundo quer ser empreendedor, né? Tem um ditado já dos anos 90, que entre 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 1 bilhão se chama de boss, de chefe, né? Porque é isso, todo mundo autoempreendendo, todo mundo nesse self, nessa metade do meu eu, nessa coisa por empreender, por consumir, nesse mundo que a gente poderia chamar de mais ocidental e mais neoliberal. A literatura chama de neoliberal, mas não necessariamente com o sistema econômico, né? Mas com um sistema de privatização desse eu, né? De vinculado ao mercado, vinculado a formas de produção, vinculados a querer produzir, a trabalhar por si próprio, a responsabilidade a si pelo fracasso e não mais ao partido. Não é a sociedade, o partido, uma sociedade socialista que tem responsabilidade sobre mim. Eu tenho responsabilidade pelo meu próprio fracasso. E não é à toa hoje que o segundo maior número de suicídio na China é devido ao empreendedorismo, porque a pressão é muito grande para eles terem sucesso. O que acontece, o primeiro número de fonte de suicídio, eu não sabia, acabei de saber de uma feminista na China, que é por violência doméstica, de feminicídio, né? Primeiro número de suicídios. Então, a China hoje, por que eu digo que hoje eu dizia que era um pouco hipocrisia, eles lá bebendo, enriquecendo, mas que tinha uma parte que ficavam dizendo, mas isso é o meu país, né? Isso, para mim, se explica por essa possibilidade que inclusive, o governo abriu, né, de que as pessoas tivessem pequenas liberdades, isso chamada liberdades de tutoria, que estão sendo tuteladas à distância. O governo está com o olho em tudo. Eu sei que você está fazendo, Big Brother. Eu sei que você está fazendo. Então, todas essas aberturas são muito controladas e a grande pergunta que fica é, até quando vão conseguir controlar? Porque quando você coloca sujeitos no mercado, aí tem um estudo clássico sobre isso, que fala sobre sujeitos na economia liberal, você também cria sujeitos mais demandantes por direitos, né? Então, o que vai acontecer é que muitas das pessoas que entram no mercado, compram o seu apartamento agora, que é aquela classe média típica, começa a fazer movimentos por moradia contra a especulação imobiliária, começa a ter movimentos de meio ambiente, movimento anticorrupção na China é o maior movimento que tem, porque o maior problema para os chineses é o movimento, o entendimento da corrupção. A China tem isso, ninguém sabe, porque isso tudo é muito abafado, né? Tem uma organização que controla isso, tem mapa da greve. A China tem, em média, 3.000 greves por ano. A China tem 200.000 protestos em massa por ano. Conta tudo, né? Parece o Brasil. Só que isso, a China não aceita, né? Não chama isso de protesto, chama de incidente de massa. O controle sobre isso é muito forte, né? A repressão é muito forte. Quer dizer, tem o movimento feminista na China, o movimento Me Too, né? Que foi
um pouco forte no Brasil, um dos mais fortes é na China. Eles conseguem burlar a censura e coloca Me Too como duas palavras chinesas. Me como arroz, por exemplo, e põe 2 bonequinhos de arroz e de um ursinho e fica Me Too e a censura não consegue pegar. Então, assim, tem vários protestos que todos fazendo esse jogo com palavras e as pessoas usando da internet para se manifestar. E aí a gente pergunta para onde a China vai com 200 mil protestos, incidentes de massa, pequenos incidentes, pequenos protestos, grandes protestos. Esses dias uma feminista foi presa, uma feminista do movimento LGBT, foi presa na China simplesmente por ser ativista. Quer dizer, a repressão, né, e os protestos são muito grandes. Então, a gente pergunta, até onde vai? Eu acabei de escrever um artigo, vai ser num livro, tem um livro clássico, um artigo clássico do Perry Anderson, que se chama Duas Revoluções, que o Perry Anderson, que é um dos grandes intelectuais da nossa era, ele escreveu esse artigo comparando o sucesso da Revolução Russa com o sucesso da Revolução Chinesa, o fracasso de uma e o sucesso da outra. E fui convidada para fazer uma espécie de complemento, né, para uma nova edição. Tipo, não é um prefácio, seria um capítulo adicional. E o meu capítulo se chama Rumo e Repressão. E aí eu concluo, e aí por aí eu vou me encaminhando à conclusão, de que a China, ela tem um aparato filosófico, né, um aparato ideológico, uma ética confuciana. E aí o Antônio depois pode falar melhor sobre isso. O Antônio é um dos maiores especialistas disso no Brasil, se não o maior especialista em filosofia chinesa do Brasil. Essa teoria política chinesa, confuciana, mas também legalista, também taoísta, de valorizar a importância da autoridade, ele é resgatado em todos os governos, mas não de uma maneira culturalista. Eu não estou dizendo aqui que há 3.000 anos a China tem um confucionismo que é resgatado. Não, eu estou querendo falar isso de uma maneira pragmática. Os governos usam isso como um aparato ideológico, se apropriam desse legado confucionista, fazem uma forte propaganda governamental, colocam nos currículos escolares, porque é um legado que valoriza que a gente tem que respeitar a autoridade central, a autoridade principal. Uma vez que a gente respeite a autoridade principal, a gente confia, a gente tem que confiar e as coisas vão andar bem. É muito mais complexo que isso, mas é um legado filosófico milenar que valoriza a autoridade e que só pode ter paz e harmonia e equilíbrio uma vez que você respeita a autoridade e não contesta a autoridade. O modelo ocidental é o oposto, é o modelo o modelo norte-americano de contestar a autoridade o tempo todo. A Elizabeth Perry, ela sempre fala que o confucionismo deve ser entendido como uma ética, assim como o cristianismo é uma ética. Mesmo que aqui muitos de vocês não sejam cristãos, não sejam religiosos, a ética cristã, ela está no nosso dia a dia, né? Então é a mesma coisa o confucionismo, né? Mas isso precisa ser atualizado pela propaganda, pelo um aparato ideológico. E aí, o que a gente faz hoje, pensando que a gente tem uma população que não para mais de se mobilizar? Existem 2 hipóteses hoje no mundo, e eu deixo aqui para reflexão. A primeira hipótese é de que isso vai explodir, né? De que não tem como você ter tanto protesto, porque essa brecha que o governo abriu pode se voltar contra o governo. O governo abriu porque precisa ter uma população que consuma e que empreenda, e que faça esse modelo. Mas abrir muito é muito perigoso, você tem que manter os olhos. Então, tem um grupo, né, de sinólogos que acredita que esse modelo vai acabar contra uma revolta contra o governo central. A minha hipótese é a hipótese da Elizabeth Perry, que é uma sinóloga, que vai dizer que a China tem uma tradição milenar de não se rebelar contra a autoridade central, mas de se rebelar contra as autoridades baixas, tá? Baixas não, como locais. Então, o que acontece? Todos esses movimentos anticorrupção, movimentos legalistas que explodem na China, novo sindicalismo, que é uma coisa totalmente vibrante, você tenta mudar o deputado, o vereador, o policial que vai preso. É o oposto do modelo brasileiro, que aqui a gente tem uma crise e tira presidente. Segundo presidente desde 92, né? A China não mexe na autoridade central, se ela acredita que está indo bem, e ela mexe nas autoridades de baixo. Vem desde
desde Mêncio, que foi discípulo de Elizabeth Perry, vai fazendo toda essa reconstituição, como todos os governos de Mêncio a Mao, a Deng Xiaoping, usam esse direito à rebelião como uma forma de cidadania, inclusive para proteger a autoridade central. Então, você se rebela dentro de uma lógica chinesa. E os chineses, quando a gente conversa, aí tem uma grande variedade de opiniões, mas quando a gente conversa com os chineses, ninguém vê instabilidade no governo central, porque a imprensa norte-americana sempre quer ver, né? A imprensa norte-americana sempre quer ver que o governo está sendo desestabilizado. Mas a população chinesa, de alguma maneira, porque vê que tem rumo, ao contrário do Brasil, que a gente não vê rumo, né? Hoje a nossa situação é de não ver nenhum rumo, não ver projeto. Ela não quer mexer no programa original, porque ela confia que esse projeto, porque eles prometeram um resultado lá quando eles estavam bebendo, fazendo gambei, né? E eu achava assim que estavam me enrolando, estava um pouco, mas havia um projeto, né? Esse projeto estava na mente das pessoas e ele foi sendo concretizado. O país foi avançando para um novo modelo de desenvolvimento. A China tira 10 milhões de pessoas da pobreza por ano. É um dos maiores casos, né? A lei trabalhista é uma lei que está melhorando absurdamente, graças à pressão dos movimentos sociais, graças à pressão dos trabalhadores, mas a coisa trabalhista, a vida está melhorando. A desigualdade é muito grande, os desafios de meio ambiente, os desafios são imensos, mas a população, e eu não estou aqui defendendo o modelo chinês, eu acho que o modelo chinês tem muitas falhas também, mas eu só estou querendo colocar de que eu acho que a população está integrada nesse, até por muita propaganda governamental, mas eu não acredito em povo manipulado, né? Eu acredito em pessoas que estão vendo que o país tem uma direção e que foi prometido um caminho e esse caminho ele precisa de tempo para ser construído. Então, existe um pacto nacional entre elites, novas elites, entre Estado, entre o PCC e entre a população em geral, que acredita, no modo geral, no rumo maior que a população está seguindo. Enquanto que esse direito à rebelião ele é exercido cada vez mais, mas o presidente Xi, né, sempre de olho e qualquer coisa, repressão, alta repressão. É um dos governos mais repressivos dos últimos anos. Por isso que a gente fica nessa, não, tudo bem, não é insustentável, mas a gente não sabe o que pode acontecer se vier com uma máquina cada vez mais violenta, né? Porque as pessoas também já não conseguem mais lidar com tanta repressão. Então, hoje, esse é o cenário da China, a gente se perguntando para onde vai, como que esses movimentos pulsantes e vibrantes que estão por todos os lados, que ninguém no Brasil imagina que a China tem um movimento feminista tão forte, um movimento LGBT tão forte, movimentos por meio ambiente que protestam e que, quando são reprimidos, acham outro meio de protestar, mas, ao mesmo tempo, parece ser tudo isso dentro de uma lógica própria de protesto, dentro de uma própria lógica filosófica de o direito à rebelião, que é uma lógica milenar chinesa e de respeito à autoridade central. Essa é a minha hipótese agora, mas eu jamais diria que isso é definitivo, porque as coisas mudam muito, a China muda muito, e a história da China também mostra que quando um governante, um grande líder, começa a ser muito autoritário, a população começa a se rebelar daí contra o que eles chamam de tirania, porque tem que respeitar a ordem principal, a ordem mais alta, mas não pode ter tirania. Isso é um princípio filosófico muito forte também. Então, a gente não sabe, nesse momento eu aposto que a China está crescendo, ela está com todas as suas contradições, com toda a repressão, que não é pouca, ela está crescendo num rumo projetado e prometido à população, a população vê isso e se move e protesta com as peças que ela consegue jogar. E aí eu também termino pensando, e o Brasil, né, nisso tudo, né? A gente, qual é o nosso projeto para daqui 10, 20 anos? Qual é o nosso modelo de desenvolvimento? Então, eu sempre me pergunto isso, que com todos os... Eu sempre defendo isso publicamente, né, de que, apesar de que eu discordo em 1000 pontos e não importa o que eu concordo ou não com o modelo chinês, a China tem um rumo, né, e as pessoas veem. E o Brasil hoje se vê, né, como um carrinho assim, descendo ladeira abaixo, né. Então, ficam esses pontos para a gente abrir para o debate e para a reflexão. Muito obrigada.
Obrigado, Rosana, pela sua apresentação. A gente vai abrir agora para as perguntas, tanto do público quanto da internet. A gente já selecionou algumas. Quem estiver aqui no público pode notar as perguntas nos papeizinhos que estão aí nas mesas. E, para começar, a gente vai abrir com o curador que está aqui presente hoje, o Antônio, que vai fazer a primeira pergunta. Rosana, muito obrigado, sim, por essa exposição maravilhosa. Adorei, adorei, né? Eu tenho uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que você já respondeu e não respondeu ao mesmo tempo. Eu acho que uma pergunta central que a gente coloca em relação à China é que é a seguinte questão, né? O sistema vai entrar em colapso ou não? O que eu quero dizer com isso, né? Esse formato político que a China construiu, o formato político que existe na China atualmente, é tido como um formato político que não permite liberdades, não permite direitos humanos, não permite isso, não permite aquilo. É um regime, entre aspas, da não permissão. Mas tem outro ponto. Historicamente, a China é confuciana, é taoísta, é budista, e a autoridade do imperador é fundamental, dessa estrutura toda. Pode ser ideológica, mas o imperador funciona como elemento central. E o partido é o imperador. Funciona como elemento central. A China tem, historicamente, outro percurso que constrói a ideia de indivíduo, não como o Ocidente construiu. Esse foi o tema do primeiro programa desse módulo, né? Então, o conceito de indivíduo que a China constrói é um conceito em rede, de indivíduo em rede e relacional. O conceito de indivíduo que o Ocidente constrói é o indivíduo isolado, que eu chamo de indivíduo atômico, e esses dois conceitos, ou essas duas concepções, são bem distintas, certo? Somente nós teríamos o colapso do sistema atual chinês se a ideia de indivíduo em rede chinesa fosse substituída pela ideia de indivíduo atômico ocidental. Sem isso, não é possível mudar a estrutura política da China. Você acha que é possível essa substituição se o consumo leva a essa substituição? Ou se não, se é possível eliminar da tradição ocidental, da tradição chinesa, os elementos em rede do confucionismo, do taoísmo e do budismo que formam a ideia de indivíduo na China, que é completamente distinta da ideia de indivíduo no Ocidente. Então, a minha pergunta é possível pensar uma ocidentalização da China sem que ela abandone completamente a sua tradição filosófica taoísta, budista e confuciana? Obrigado. Eu respondo uma por vez. Excelente questão, muito obrigado. Você, na verdade, na sua pergunta, coloca uma hipótese sua, né? De que eu gostei muito da sua hipótese, que é de que só vai mudar o sistema se mudar a noção de indivíduo da China. E com qual eu concordo plenamente, né? Venho trabalhando com a noção de Quanxi, que é essa ideia de sociedade em rede para os chineses. E concordo de que isso é central, tanto quando eu trazia um pouco a história, né, dos empreendedores com os membros do partido e com alguns trabalhadores sindicalistas da fábrica, é toda essa construção de uma sociedade em rede que se mantém coesa dentro de propósitos nacionalistas muito específicos, né? Então, eu concordo plenamente que no momento que você destrói ou desagrega uma sociedade baseada no Quanxi, né, que a partir do Quanxi você constrói o próprio sistema chinês, você fragmenta o sistema político também. Eu não vejo por onde isso possa ocorrer hoje na China atual. Por isso que eu sou muito descrente, muito cética com a ideia de ocidentalização da China.
que depende o que a gente entende por ocidentalização. Claro que talvez seja uma ideia mais romântica minha de trabalhar muito com a ideia de indigenização, né? De que a China se apropria das mercadorias, se apropria dos sistemas, mas eu acho que a chave que nós temos para essa questão é a chave que alguns autores, né, como Arthur Kleinman, vem trabalhando com a ideia de uma possibilidade desse self dividido. Então, você tem um self, a maior parte do seu eu, que está vinculado a um sistema de família tradicional, que está vinculado ao partido, isso é mantido. E, ao mesmo tempo, tem esse espaço onde você navega pelas mercadorias, pelo mundo da ocidentalização, mas mantém o foco, né, o sentido de onde está apontando o coração e a mente, como eles dizem, na política e no partido. Eu acho que o sistema de mercadorias, ele atualiza o sistema de sociedade em rede, ele atualiza o Guanxi, na verdade as mercadorias entram dentro do sistema de dádivas, onde as mercadorias circulam para continuar formando as redes, esse sistema de poder para manter o status quo também. Mas é claro que há mudanças, né? É claro que a China, há mudanças na família, os modelos de família estão ficando menores, mas eu não vejo por onde a possibilidade, né? É muito difícil de enxergar hoje na China uma mudança radical, a não ser para os nossos olhos à primeira vista, que a gente parece, como tem marca aqui. Mas a maneira como o sistema de empregos, como a lealdade ao partido funciona, é só olhar para a juventude é a juventude que mais vai para fora do país e toda ela volta. Ela volta porque ela quer trabalhar para a China. E é uma juventude extremamente moderna, que vai para as melhores universidades do mundo, mas aquele foco, aquele eu nacionalista, ele se mantém. A única possibilidade que eu vejo dessa autoridade se quebrar do partido, do imperador, eu concordo, né, que o partido é o imperador, ainda mais agora que o Xi, né, renovou, porque cada presidente podia ficar 2 mandatos, como no Brasil. Agora ele tirou o limite, e ele é justamente um dos maiores presidentes, líderes da história da China nos últimos tempos, né? Ele já vem sendo cultuado como Mao, o novo presidente. Então, assim, ao mesmo tempo, ele tem colocado uma máquina de repressão muito forte. E, para mim, inclusive, voltando lá para o Fei Xiaotong, que é um antropólogo clássico lá da década de 20, ele vê isso, ele identifica que, talvez, o que quebra a autoridade é uma grande tirania, porque o que sustenta essa devoção à ordem, à autoridade, ao partido, é a benevolência. Então, se você perde a benevolência, pode entrar o país num caos. Então, não acho que o que vai levar à queda ou desestruturação do regime seja uma ocidentalização. Acho que a ocidentalização entra, assim como ela entra no Brasil, nós não deixamos de ser brasileiros, o sistema brasileiro não deixa de ser o mesmo sistema, ele se adapta, incorpora elementos, mas como a China tem um legado filosófico, uma teoria política, que é um aparato ideológico tão forte, provavelmente um dos mais, junto com o judaísmo, o cristianismo, um dos mais perenes da humanidade, é muito difícil de conseguir mudar isso, né? Eu acho mais fácil a China orientalizar o que vem do Ocidente dentro da sua lógica própria. Talvez eu esteja sendo um pouco romântica, mas eu acho que essa é a maneira como eu vejo desde a perspectiva de dentro dos próprios chineses. Tem muito foco para onde eles vão, muito foco de que as coisas estão funcionando, e o partido, né, conseguiu aprovar a quebra da alternância de poder sem nenhuma, ou quase nenhum protesto interno. Então, ao mesmo tempo que é um país que é da não permissão, as pessoas conseguem navegar por essa não permissão. E é um Estado, talvez, de novo, eu esteja sendo um pouco ingênua, tem um lado positivo, né, desse Estado que é extremamente repressivo, de que ele tem negociado cada vez mais, tem negociado direitos LGBTs, tem negociado com mulheres, tem negociado diversas questões que vêm dos movimentos, porque sabe que se não negociar vai colapsar. E aí eles conseguem negociar dentro de uma lógica chinesa. Eu te dou isso, me dá aquilo, a gente mantém, eles tentam reprimir, quando não conseguem, negociam. E os chineses usam esses protestos como modo de barganha, como moeda de barganha, né? Porque sabem que negociando consegue uma revolução legal. Daí a população toda se rebelou para fazer uma revolução legal, tal qual os Estados Unidos fez. E aí, the rule of law, que é só o que se fala na China, né?
Aí, o que faz os chineses? O próprio partido adota. Nós temos the rule of law. Há um modo chinês. E aí vão se adaptando. Então, eu vejo mais como um processo de negociação e de... Claro que tem mudanças, alternâncias, ocidentalização de aspectos, mas acho que é mais uma maneira da China se adaptar nos seus próprios termos. Ok. A gente vai começar agora, então, com as perguntas. A primeira que veio aqui da internet é a do Matheus, que diz o seguinte, é um exercício de futurologia, quase. Se vamos viver para ver a China tornar a dianteira dos Estados Unidos, tomar a dianteira dos Estados Unidos. É difícil essa questão. Acabou? É uma pergunta? Essa pergunta, bom, todas são difíceis quando se refere à China, né? E eu sou uma antropóloga, eu tudo tem 10 respostas para cada resposta. Daqui. Por muito tempo, eu não sei responder precisamente, porque por muito tempo era óbvio que a China seria, em 2025, a primeira economia do mundo. Só que os Estados Unidos voltou a crescer e os Estados Unidos continua muito estável. Então, também já tem muitas análises que mostram de que para a China passar os Estados Unidos não vai ser na linha contínua. A China também adotou um modelo de decrescimento em função, a China não consegue crescer mais na mesma velocidade, até por uma questão de sustentabilidade, por outro modelo de desenvolvimento. Eu acho que sim, que a China passará. Provavelmente, mas vai demorar muito mais do que se imaginava, porque as previsões era que já seria 2020, depois 2025, e isso não tem acontecido. E os Estados Unidos têm se recuperado, o desemprego nos Estados Unidos voltou a melhorar, a taxa de desemprego começou a melhorar, a economia do Trump, com todos os seus conflitos, com toda dificuldade, deu um sinal de melhora, que também é contestado, se houve mesmo um crescimento norte-americano. Mas os Estados Unidos voltou a crescer, os Estados Unidos está bem. Então, é muito difícil conseguir ainda substituir, não só em termos de hard power, né? Não só em termos de econômicos, mas também em hard power, em poder militar, se comparar aos Estados Unidos, e também em termos de soft power, que é esse poder suave, que é o poder da cultura norte-americana, que os chineses, apesar de ter muitos institutos confúcios, ainda não têm um apelo no mundo. E para também ser a primeira economia do mundo, também depende um pouco desse poder suave, né? Desse quanto a China consegue impressionar o mundo. Então, a China não tem conseguido isso. Os Estados Unidos têm se recuperado de uma maneira talvez não tão prevista. Aquele declínio dos Estados Unidos, a era da Ásia, tem sido muito mais ambíguo do que se imagina. Hoje a gente tem uma coexistência ainda de um poder, a Europa, a Inglaterra, a Alemanha ainda com um poder muito forte, os Estados Unidos ainda é a primeira economia no mundo, e a China e toda a Ásia, do modo geral, uma grande parte da Ásia, crescendo de uma maneira muito estável, mas decrescendo também. Então, para alcançar as previsões, agora já não existe mais uma previsão que eu confie e que diga uma data exata de quando a China vai passar os Estados Unidos. É provável que isso aconteça, mas não é para agora, como se imaginou. Boa noite. A minha pergunta é qual deveria... Boa noite. A minha pergunta é qual deveria ser o papel do Estado mediante o comércio informal? Estado qual? Brasileiro ou chinês? Ou os dois? Já que o chinês se mostrou bastante funcional, o brasileiro, que tem bastante repressão. Obrigada pela pergunta. Muitas frentes, porque a economia informal é um dos maiores problemas do Brasil. Se a gente pensar que 50% da população está trabalhando com a economia informal. E agora, ainda com a uberização do mundo, né, isso se torna cada vez mais um problema maior. Tem muitas maneiras que isso tem que ser atuado. Como todo problema complexo, talvez o maior do Brasil, tem que ser atuado de muitas frentes. Então, vou começar pela menor, que é o comércio de rua. Eu sou contra repressão, eu pessoalmente, baseado em números. Historicamente, a repressão nunca funcionou. A repressão sempre criou mais ilegalidade, porque você
enforca aqui e sai por aqui e volta reaparece aqui. E de uma maneira cada vez mais precária. Então, repressão, certamente a solução não é reprimir. Nas ruas, tem que ter uma ação combinada entre Estado, entre governo federal e governo municipal e negociar o espaço. Eu não acho também, óbvio, que a gente tem que negociar o espaço. Não acho também que a gente tem que simplesmente, todo mundo pode trabalhar na rua. Mas, uma vez que você tem um contingente de 200 mil pessoas que foram para as ruas, só em um ano com uma crise, não adianta botar a polícia para cima dessas pessoas, porque graças a Deus que elas estão andando na rua, porque elas podiam estar se juntando ao crime organizado. Então, assim, que bom que elas estão lá. Então, é negociar, tu tem que ter tem que ter secretarias específicas para o comércio ambulante. E quando é comércio ambulante, é mais palpável, é mais tangível da gente ver, né? É possível negociar, ter autoridades especialistas em negociação com as lideranças, muitas vezes não tem lideranças, mas com figuras-chave dos movimentos dos ambulantes, e negociar o espaço. Aqui não pode, mas a gente dá aqui. Também do governo, obrigação daí no governo federal, criar programas de maior proteção social para que as pessoas possam trabalhar no Uber, no empreendedorismo, né? Eu tenho uma colega, Tatiana Roque, que vem trabalhando sobre esse tema há muito tempo. Eu acho que o MEI, que é o Programa de Pequeno Empreendedorismo, era um bom caminho. Ele tem que ser investido e melhorado, ampliar o sistema de proteção social para que as pessoas possam empreender. Esse modelo hoje de emprego, ele não tá, o Brasil não está no momento de industrialização, né? Não está gerando emprego. Então, as pessoas vão autoempreender. Uma vez que estão fazendo isso, eu sou da turma que defendo mais proteção do Estado. Então, o governo tem que ter um pacote eficiente e que seja realista para que as pessoas possam ter proteção social e poder trabalhar. A minha postura, do modo geral, é liberar, porque quando a gente libera tudo, a gente consegue controlar e negociar. Então, a ideia é permitir e, a partir da permissão, tentar regular de uma maneira que seja bom para o Estado, bom para quem está circulando na rua, porque também é muita gente na rua, e bom para os comerciantes que precisam trabalhar. Então, no nível micro, é negociar o espaço, não colocar a polícia. No nível macro, é ampliar um sistema de proteção social que abarque ambulantes, trabalhadores do Uber. Mas tem algo que eu venho defendendo já há algum tempo, que essa é um pouco a minha bandeira nesse tema. É pensar a criatividade como fonte de desenvolvimento. Acho que poucas pessoas no Brasil estão falando isso. Tem uma colega, Ilani Ikube, que fala um pouco sobre isso. A China conseguiu fazer uma das maiores indústrias de celulares do mundo, entendendo que aquela porcaria do Xangai tinha potencial, porque as pessoas pegavam o celular, iPhone, quebravam, multiplicavam, faziam. Mas isso aqui não funciona para o chinês, porque a gente escreve de cá para cá. Mas na China a gente tem isso, e adaptavam e criaram celulares extremamente criativos. Então, por exemplo, quem aqui conhece gato, né, gato de periferia, né, de luz, puxadinho de luz? Muitas pessoas daqui, né, já ouviu falar, já conhece um vizinho que tem, puxa o gato. O gato é uma engenharia. Uma vez veio um engenheiro estava trabalhando numa missão acadêmica, e eu levei ele no camelódromo. E ele olhou aquele fio de puxar, e falou: isso é brilhante, isso é engenharia popular resolvendo o problema da comunidade, autogestão comunitária. Se a gente deixar o povo resolver seus problemas, o povo sabe resolver os seus problemas, né? Isso é uma questão clássica na antropologia. Todo mundo sabe a solução do seu próprio problema. O problema das políticas públicas que falham é porque a gente esquece de perguntar para as pessoas qual é a solução, né? A gente acha que lá do nosso laboratório ou da nossa secretaria, a gente tem a resposta porque a gente fez um mestrado nesse tema, né? Acontece que, trabalhando no camelódromo por muitos anos, o que as pessoas desenvolviam de produtos, de formas de venda, de moeda local, criaram uma moeda com vale transporte, as pessoas desenvolviam mecanismos incríveis de proteção contra a chuva, uma lona que era altamente qualificado. Então, essas pessoas, elas não têm que ser coibidas, não têm que ser repreendidas, elas têm que ser estimuladas a transformar essa criatividade popular em inovação e desenvolvimento. Eu hoje sou uma das coordenadoras de uma escola chamada Escola Comum, que é para alunos de periferia
daqui de São Paulo, que é uma escola de governo para formar lideranças em nível de excelência internacional. E um dos nossos focos da escola, a gente tem 3 pilares. Um deles é como transformar a cultura popular em algo de excelência internacional. Como ver que o gato, a engenharia do gato, de puxar o gato, aquilo é brilhante, e a gente transforma aquilo num problema autogestado e em que as pessoas criam as próprias soluções para os seus trabalhos. Bom, isso prejudica uma empresa? Prejudica, então vamos negociar, mas não vamos chegar lá e meter porrada, né? Porque isso não soluciona, nunca solucionou e não vai solucionar. Então, resumindo meu argumento, eu acho, em primeiro lugar, quanto ao uso do espaço, tem que negociar e tem que permitir, não botar polícia, negociar, tentar levar para ruas melhores, dar uma licença. No nível macro, tem que ampliar o sistema de proteção social e, junto com isso, tentar um novo modelo de nação, que aí é algo que ninguém fala hoje. A gente tem que ter um novo modelo de nação que pense a cultura popular, os saberes tradicionais como vanguarda da inovação, né, e não como atraso, e pegar a potencialidade disso e transformar isso no motor do nosso desenvolvimento, num deles, né? Para além de tantos modelos da indústria, do agronegócio e outros modelos que nós temos, a gente tem que transformar a energia popular em negócio. Eu passei anos no camelódromo. Eu não vi uma marca do camelódromo se formalizar. Uma só se formalizou, abriu uma loja, abriu uma marca, desenvolveu uma marca. Todas elas foram tão reprimidas, ficaram tanto fugindo, que eles não conseguiam, né? Agora, podemos até, né, tem toda uma questão, uma discussão sobre carga de impostos, o que também é verdade, mas também tem um ponto de muita repressão do Estado. E que é preciso que as pessoas tenham incentivos. E aí tem 2 modelos de desenvolvimento em disputa. Um é que as pessoas empreendam por si próprias e comece a coisa louca de começar a explorar o outro, eu sou contra esse modelo. E um modelo que, se a gente falar em empreendedorismo, tem que ser dentro do modelo de ampliação do bem-estar, de proteção social, que seja um modelo de contratação justos, né, que facilite a contratação de novos empregados, não como acontecia no camelódromo, que contratava às vezes crianças, né, e pagavam $2 para atravessar a ponte. Né, que seja regulado pelo Estado, mas com proteção social e com incentivo para que essa criatividade possa gerar novas marcas, novas patentes, novas trademarks, para que a gente possa pensar, fazer algo novo do Brasil, para além, sair da caixinha, né, do mesmo modelo. E, claro, o outro modelo é emprego. Quando a economia vai bem, a economia informal diminui. Mas a gente nunca saiu de um número muito grande de economia informal. Então, a gente tem que pensar também nessa possibilidade. É claro que, se a gente for falar qual é a solução para a economia informal do Estado brasileiro, tem que criar emprego, óbvio. Né? E quando cria, melhora. Mas também não é suficiente. Né? Também não tem sido suficiente. Mais uma pergunta que chegou aqui pela internet. Na verdade, foi um tema que foi debatido por várias pessoas no YouTube, que é um dos canais onde a gente transmite ao vivo. E a pergunta é a seguinte: qual a relação entre o crescimento econômico chinês e o investimento em educação no país? Ótima pergunta. Total. Essa nova rodada do modelo de desenvolvimento chinês é toda voltada para pesquisa e desenvolvimento. Então, boa parte dos investimentos do Made in China 2025 e do Inteligência Artificial 2030 é com dinheiro, com subsídio do governo. A China hoje tem um dos maiores números, tem o maior número de estudantes estrangeiros financiados pelo Estado em universidades estrangeiras. Mas aí também tem uma contradição, porque o estudo primário, o estudo ensino médio e o ensino básico, ele tem sido está cada vez mais privatizado. Então, há uma deterioração do estudo básico fundamental. Mas as universidades, o modelo de desenvolvimento chinês, ao contrário do Brasil, hoje deposita todo o seu modelo de crescimento em investimentos em educação, pesquisa e tecnologia. É o foco prioritário da China, porque a China sabe que não vai desenvolver patente, não vai desenvolver inovação, não vai desenvolver marca, e não vai desenvolver inteligência artificial se não tiver pesquisadores, porque como é que você vai desenvolver sem pesquisadores, né? Então, há o incentivo é total e não tem, a relação crescimento econômico com investimento em educação, ele é
fundamental, principalmente nessa terceira rodada do desenvolvimento, que é uma rodada focada num novo modelo de desenvolvimento baseado na inovação, que depende da educação. Mas não só isso, qualificando a população, melhorando os investimentos em universidades, a quantidade de recursos que as universidades chinesas têm é espetacular. Bom, como tudo na China é tudo espetacular e muito grande. As universidades têm muito dinheiro, mas também tem esse problema que eu falava antes, né, que as escolas elas têm cada vez mais privatizadas, cada vez mais caras. A pressão, nessa pressão nova do empreendedorismo, a pressão também para a pessoa ser bem-sucedida é muito difícil, então também causa muita depressão entre os estudantes. Mas o foco do crescimento, desde quem vai procurar emprego nas famílias, é a educação. Geralmente, quando estão num vilarejo, escolhe um da família, que é o inteligente da família, e ele vai trabalhar nas fábricas e vai estudar, e a família toda vai pagar o investimento do estudo desse aluno, e que vai então se desenvolver. Então, é um país que tem muito claro que não existe crescimento e desenvolvimento econômico sem investimento em educação. Pergunta que veio do Adalberto, ele diz assim, que a China, para crescer 7,9% ao ano, é igualmente uma das economias mais poluidoras do mundo. Com esse ritmo, como evitaremos de não destruirmos o mundo? Com esse ritmo é complicado, né? É uma pergunta quase retórica, porque eu simplesmente concordo. A China tem que ir para um novo modelo de desenvolvimento, tem que cumprir os acordos internacionais. A população chinesa não respira mais. Tem um movimento social chinês, tem uma tese de doutorado da Mariana, aluna da Unicamp, que faz tese sobre meio ambiente na China hoje. É um dos maiores temas, aliás, no estudo da China, os movimentos sociais, né? Porque não são chamados de movimentos sociais, mas a ação civil, a ação coletiva para as questões de meio ambiente. É impossível hoje andar na China sem máscara, né? O ar todo dia cinza. São Paulo parece a cidade mais ensolarada do mundo, comparada a Pequim. E com essa taxa de crescimento não tem como, né? É insustentável. E aí a pressão para começar a decrescer e que mude o modelo de desenvolvimento. Mas a promessa é essa. A promessa é de que a China defendeu, inclusive nos órgãos internacionais, que precisar. Ela até tinha aquela metáfora, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, assim, é uma metáfora meio ingrata, mas é um pouco... A China defendeu esse modelo, né? Tem que explorar um pouco os trabalhadores para crescer e tem que poluir. Isso é bem contestado, né? Porque esse é um modelo, inclusive, bastante liberal, desde os anos 50, da teoria liberal, e que hoje, no século XXI, não dá mais. Isso pôde na década de 50, nos anos 60, mas hoje seguir um país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas seguindo nesse modelo é insustentável e vai levar todo mundo junto para a destruição do planeta, né? Então, agora é a pressão internacional e pressão própria da China. Eu confio muito na importância dos próprios movimentos sociais, porque agora as pessoas, quando chega na sua respiração, as pessoas se movimentam, né? Porque as pessoas não conseguem mais respirar. Então, diminuir o crescimento e investir em um outro tipo de desenvolvimento que é mais sobre materiais intangíveis, de inovação e tecnologia, ciência e tecnologia, do que a produção de produtos manufaturados. Boa noite. Eu queria saber assim, se há uma contradição entre os mercados, né? Porque foi falado muito assim dos produtos populares, mas se em qualquer produto, loja assim que a própria elite compra, você entra, tem muitas marcas com a marca Made in China, né? Se vai numa loja igual essas de redes, também tem. Então, onde há a contradição? Os dois lados estão querendo usufruir, a elite também usufrui dessa mão de obra barata chinesa, no caso? Obrigado. Excelente contradição, excelente comentário sobre a contradição. Exatamente isso. É um pouco hipocrisia, né? Porque escrevi um artigo sobre isso, lancei um artigo um pouco sobre isso esse mês, mostrando, imaginei brincar um pouco de gráficos, da onde que vinha algumas mercadorias de produtos, aqueles quiosques que tem em shopping center, que é cheio de bugiganga, sabe? E a gente vai traçando de onde vem tudo do mesmo lugar, da mesma fábrica, e a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa pegar a loja
do shopping brasileiro. A gente pode pegar a Nike, a gente pode pegar grandes empresas. Eu trabalhei numa fábrica na China que produzia o mesmo urso de pelúcia para uma grande marca holandesa e que fazia de noite falsificado com o mesmo material para o camelódromo. Então, esse discurso, que é um discurso sobre imposto, que é muitas vezes um discurso mais moralizante do que necessariamente um discurso econômico, é uma grande contradição sim, de fato, né? Porque a gente vai ver a origem dos produtos, a maioria das lojas do Brasil vem na 25 de março, ou vem made in China, ou é exportado, mas é tudo made in China, e quando a gente está lá, no olho do furacão, lá das fábricas, as fábricas são todas pequenininhas, são todas iguais, elas fazem para grandes fornecedores, para pequenos fornecedores, vem tudo do mesmo lugar. Então, a gente está falando aqui de preconceito. Tem muito preconceito sobre mercadoria chinesa porque associa ao preconceito da pobreza no Brasil. Então, você pensa que vem de um camelô e pensa que é bandido, que é marginal, que é preguiçoso, não quer trabalhar, vagabundo, porque está na rua. Mas a mesma mercadoria do sujeito, né, que trouxe a gente não sabe de onde, mas está numa lojinha bonitinha no shopping, daí é um trabalhador que está lutando contra os impostos. Né? O discurso é muito desequilibrado para práticas muitas vezes parecidas, mas não estou igualando, de fato, não estou igualando, fazendo uma falsa simetria. De fato, os trabalhadores formais pagam muito mais impostos e empregam pessoas, né? Não estou relativizando. Mas, em relação às procedências dos produtos, sim. Há uma grande hipocrisia e há um grande preconceito e estigma social, que, no fundo, é o estigma da pobreza no Brasil, de associar esses produtos, né, por um lado, com a pobreza e, por outros, com a China. Né? E porque o status de comprar numa loja funciona muito bem. Nesse meu artigo que eu escrevi, eu mostrei o exemplo de um relógio que era a marca Gucci, né? A marca famosa Gucci. Não, eu trabalho com o Rolex. Né? E aí tinha o Dolex, que era o genérico do Rolex. É isso que eu falava do Shanghai. Na China, o que o governo chinês fez? Dolex e não é Rolex. A gente já aceitou o registro. Então, na China, Dolex é uma marca original. Só que isso não é aceito no mundo todo, porque tem corte internacional, é um pouco mais complexo. Mas daí o que fez os chineses? Ok, faz, mas desenvolve aí, muda. E assim, hoje o Dolex é uma marca que não lembra muito, né? O Rolex. Mas se você vê um Dolex, como eu vi muitas vezes, no camelódromo, vem a polícia e prende o sujeito. Né? E pensa, ai, que horror, mercadoria fora. Mas se você vai naquelas lojas bacaninhas, que tem no shopping, de produtos que tipo eu vou citar o nome e ela não vende isso, mas tipo a Imaginarium, que é uma loja que vende um monte de coisa bacana. A Imaginarium não vende Dolex, gente. Mas, por exemplo, essas lojinhas bacaninhas. Uma vez eu vi um quiosque disso num shopping em Minas Gerais. E tinha o Dolex. Mas deram o Dolex numa loja toda desconstruída, toda meio hipster, né? E daí o Dolex não era o Dolex falsificado, né, da prisão. E aquilo passava os policiais, e aquilo era ok. Então, isso depende muito de onde está sendo, quem está usando e onde está sendo vendido. Né? Tem todo um processo de ressignificação de onde vêm as mercadorias. A próxima pergunta, na verdade, é um apanhado de várias perguntas que vieram tanto do público quanto da internet. Na verdade, é uma grande dúvida aí que as pessoas têm, que é se é possível implementar de alguma forma um modelo chinês no Brasil. Em vários aspectos. Citaram aqui modelo de produção, combate à desigualdade social, econômico. E a pergunta seria mais ou menos essa, né? Se é possível realmente replicar algum aspecto ou total o modelo chinês no Brasil. Poxa, se eu responder essa pergunta, vocês me elegem presidente do Brasil. Não consigo responder essa pergunta, porque é uma pergunta que eu preciso passar muito tempo respondendo, porque o modelo chinês, não tem, assim, do modelo de industrialização chinesa, não. Né? A gente não vai voltar, o Brasil já se industrializou, já se reindustrializou, nós não vamos voltar para o modelo de abrir uma zona franca e começar a explorar as pessoas para vender mercadorias a $1. O Brasil não tem nem consegue, com o valor do real, produzir mercadoria barata assim. Né? Então, não. E também não é esse modelo que eu gostaria. Né? Então, agora, disputas. Né?
É muito mais pensar em parcerias com a China, de como aprender como que a China faz e como que a China planeja, do que copiar o modelo. Acho que esse modelo de desenvolvimento chinês era um modelo muito planejado. O Brasil não tem como voltar para os anos 50, para os anos 70 e reindustrializar, não vai conseguir nem vender mercadoria barata. O que o Brasil pode sim e deve olhar para a terceira fase, terceira rodada do desenvolvimento e investir em educação e tecnologia. Mas repassando 50 mil para um museu nacional, né, como a gente vê, esse não é o modelo. Nós não estamos nem cortando bolsas, como o Brasil tem cortado, etc. Há muitos anos a gente vem num modelo de não investimento em educação, em ciência, tecnologia e inovação. Não tem como. Então, a minha aposta é investir, se a gente for copiar o modelo chinês, em 2 aspectos. O primeiro é muito diferente também, porque o Brasil tem uma economia também mais agrária, mas, enfim, investir é bastante diferente também de toda a China, que tem ido de uma economia agrária para um investimento massivo também nas cidades. Mas os 2 pontos que eu acho fundamentais o primeiro é esse, de olhar como a China está conseguindo sair e reinventando os programas de saída da pobreza e geração de emprego a partir de inovação e tecnologia. O segundo ponto que o Brasil tem que copiar é meta e foco. Tem que ter meta para 5, 10 e 20 anos. Eu tenho uma coluna sobre isso chamada Plano de Nação. Se alguém tiver interesse, eu tenho um site, eu escrevo bastante sobre isso. O Brasil tem que ter um plano de nação que não colapse com a troca de governo, com minimamente coisas integradas e discutidas com a população, e que pense metas para 5, 10, 20, 30 anos. Mas a China conseguiu tirar milhões da pobreza com um trabalho semi-escravo, o trabalho intensivo de escravo. O Brasil fez isso, né, com um modelo de transferência de renda, que a China já está olhando. Então, pensar também o que deu no Brasil certo, né, e melhorar como a gente pode melhorar. E o que eu acredito que do modelo da China que a gente tem que replicar não é a industrialização a todo pano. Isso vai gerar sofrimento, miséria, mais desigualdade, violência, poluição. Nós temos que investir para onde a China está olhando, porque a China está à frente, então vamos olhar à frente. Investir em ciência e tecnologia e pegar essa criatividade popular. E aí outra coisa também que daí eu acho que nós temos que fazer é olhar como a China abarcou seus trabalhadores informais, que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar a maneira como o Brasil se vê, né? O modelo desenvolvimento brasileiro que se vê como uma elite branca, desenvolvida, e olha todo o resto como o Brasil que não deu certo, né? Nós temos que pensar num modelo inclusivo, que uma vez que a periferia vai para frente, todo o Brasil vai para frente, né? Quando os de baixo se movem, vem todo mundo junto, né? Todo mundo ganha pensando num modelo mais inclusivo. E a China, apesar de muita repressão, ela sempre teve uma visão do foco no total da população. A gente pode discordar dos caminhos, mas tem que tirar 10 milhões de pessoas da pobreza por ano. E o que o Brasil tem que fazer? O Brasil teve nesse caminho também de tirar, com muitas críticas que a gente pode fazer ao programa Bolsa Família, que tem muitos prós e contras, mas aí os números estatísticos já mostraram, né, de que uma vez que as mães recebiam dinheiro, tudo melhorava, a saúde, o pré-natal, a educação, e aí vai gerando um círculo virtuoso. Não acho que o Bolsa Família vai resolver o problema do país, mas a gente tem que pensar em outros programas, né, como eu já falei da minha colega Tatiana Roque, vem defendendo a renda mínima para todo mundo, né, para que as pessoas, que a gente consiga, com dinheiro circulando na economia, fazer a economia circular, com dinheiro circulando entre as pessoas, a economia circula e a economia cresce também. O Geraldo Magalhães, ele faz a seguinte pergunta: se no seu entender, esse modelo chinês de produção ajudou a fortalecer o conceito de obsolescência programada. Eu não sei o que é obsolescência programada. É quando você faz um produto para ele durar um certo período, depois você tem que trocar ele por um novo da mesma marca. Você ajudou a reforçar isso? Isso. Depende da área, depende da área de produção, porque na mercadoria... no forte da mercadoria chinesa, não, porque ela continua na mesma linha de produção que a linha de plásticos.
e de flores, de plástico, de papéis, de plástico, de panelas. Essa não é uma linha necessariamente que investe no replacement, na substituição. Agora, em outros aspectos, sim, né, de que o acompanhamento da tecnologia e do avanço, mas daí é muito mais a China olhando para fora da inovação e copiando, e que sim, que vai exigir a substituição cada vez mais rápida dos produtos. Mas daí não sei se é mais a China, mas imagino mais como a China olhando para o que tem sido desenvolvido também na Europa e nos Estados Unidos e copiando e ajudando, claro, ajudando no ritmo de intensificação, mas eu acho que isso é mais quem está criando a tecnologia, o design, do que necessariamente quem está produzindo. Acho que não é necessariamente a China que é responsável pelo processo de substituição. A pergunta que veio do público, da Lu, ela diz o seguinte, que nas últimas 3 décadas, a China passou mudanças radicais, porém o guanxi permanece como um dos comportamentos essenciais na cultura chinesa. Além dele, tem outros aspectos culturais ou filosóficos chineses que não mudaram? É que o guanxi tem que pensar bastante. Assim. O guanxi, ele é quase um que a gente chama na antropologia de um fato social total, que engloba diversas questões, né, como a fé, como a crença, como a visão religiosa, não que engloba, mas passa pelo relacionamento do guanxi. Os principais pilares filosóficos chineses e culturais se mantêm na China hoje, assim como o guanxi. Por isso que eu acho que o guanxi é um bom exemplo, porque na verdade guanxi é uma maneira de relacionamento, seria rede de relações. É como eu mantenho minhas relações com meus amigos, com o meu chefe, com as pessoas de raiz, e nós estamos conectados por toda a nossa vida, porque a gente estudou no mesmo colégio. E a gente deve favores uns aos outros. Mas por isso que eu chamo que é um fato social total, que muitas vezes vai envolver uma prestação de trocas, de presentes, de etiqueta muito forte, e que permanece. Então, a China mantém um legado musical muito vivo, tradicional, desde as óperas. A China mantém a sua concepção filosófica, como o próprio Antônio falou, maoísta, taoísta e legalista, que é um conceito que a gente fala menos, né, que é a teoria da repressão, que também é muito forte, apesar de que o governo não admite isso, mas também se mantém muito forte esse padrão de punição severa a qualquer preço, né? Em 89, o massacre da Praça Celestial está aí para relembrar-nos. A forte vinculação com o budismo, inclusive a longa tradição com o cristianismo, o Ano Novo Chinês, as comidas. A cultura chinesa, ela se transforma como toda cultura dinâmica, mas ela permanece muito viva e ao contrário do que se esperava, de que ela ia colapsar, como se dizia que a família ia se tornar menos importante, ela se readapta. Inclusive, teve uma história que ela é bem exemplar disso, de a importância da família, que é um dos centros, né, da cultura chinesa, que quando um casal de gays assumiu que era gays, numa família, né, que muito importante ter o filho homem e filho único, e que daí ficaram, assim, a família ficou muito tensa, e aí depois o pai perguntou, mas vocês podem ter filhos? Assim, sim, hoje tem tecnologia, a gente pode adotar um filho homem. Então tá bom, porque assim, o princípio da família que teria um neto homem ia continuar o padrão. Então, assim, eu acho que essas inovações vão se readaptando. Agora também, assim, a gente tem que também pensar que a cultura chinesa é uma cultura muito heterogênea. A alimentação chinesa, que varia completamente do sul, é um país tão heterogêneo como o Brasil, né? E que esses grandes modelos, eles são resgatados ao longo do tempo, mas às vezes eles entram em colapso, daí volta. Mas de algum modo geral, a noção do reino do meio, que é assim que a China começa a ser criada, né? Como grupos no qual o mundo girava ao redor e que tinham grupos
vinculados ao sistema de linhagem, de família, onde no topo você tem um imperador, e a partir disso passa todos os sistemas de rituais, de devoção, aí você acende lá um incenso, uma vela para mandar uma fumaça para os ancestrais. Toda essa base desse sistema de linhagens que começou lá na dinastia Zhou, que é 3.500 anos atrás, esses ritos aos ancestrais, isso permanece até hoje de maneira... É um dos centros do coração da cultura chinesa. Mas isso, de novo, por isso que eu falava que o Quanti é tão importante, porque esses rituais eles vão passar também pelas redes de relações, né? Vão ser cultuados pelas redes de relações. Chegamos ao fim do Café Filosófico. Só alguns avisos antes, que na próxima sexta a gente dá prosseguimento ao módulo de setembro, Oriente e Ocidente em Diálogo, recebendo o filósofo Dilip Londo, com o tema Índia, Razão e Religião. O vídeo dessa palestra já está no nosso site, para quem quiser rever. E só agora um pedido de aplausos para a nossa palestrante de hoje. Obrigado.